Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus 13, de 36 a 43. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no terreno. Respondeu-os. Disse: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O terreno é o mundo. A boa semente são os que acolhem o reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Como se recolhe o joio para ser queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem vai enviar seus anjos para retirar de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal. Vão lançá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Ouça quem for capaz. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho vem nos fazer a explicação da parábola do joio e do trigo, que é a parábola que é o Evangelho de sábado. Foi lido no sábado. Que o reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu terreno. Quando todos dormiam, viu o inimigo que semeou o joio. Então hoje, nessa terça-feira, os discípulos pedem a Jesus que ele explique, e Jesus explica. Mas essa leitura de hoje não é para nos assustar, porque toda a Bíblia é uma carta de amor de Deus para cada um de nós, mas é para nos alertar, para sabermos de todas as coisas, para dentro da nossa liberdade escolhermos a melhor parte, sabemos fazer a nossa escolha. Então a Bíblia é esse livro de orientação, o Evangelho é isso, é as orientações para fazermos a boa escolha. Então o Evangelho deste dia começa os discípulos pedindo a Jesus para explicar essa parábola, e Jesus explica, e ele fala: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o terreno é o mundo, e a boa semente são os que acolhem o reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Os joios são aqueles que não acolhem o reino, são aqueles que falam que eu não quero Jesus, que rejeitam Jesus. Então hoje, nesse Evangelho de hoje, o Senhor está nos dizendo, quando chegar o fim dos tempos, Ele vai fazer a colheita. E nessa colheita Ele vai retirar primeiro todo o joio. Todos aqueles, Ele está dizendo aqui, o Filho do Homem vai enviar seus anjos para retirar de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, para lançá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí ele fala: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Ouçam quem for capaz. O Evangelho está nos chamando a atenção, está nos dizendo, se formos capazes de ouvir, para ouvirmos. Porque pode ser que eu ou você não estejamos querendo ouvir, porque isso me amedronta, isso me causa medo, então eu não quero ouvir isso, porque Deus é um Deus de amor. Mas faz parte também da expressão de amor minha, sua e principalmente de Deus, querer o bem do outro, falar para o outro a realidade, dizer para o outro o que é certo e o que é errado. Isso faz parte de quem ama. Isso é uma expressão de amor de todo aquele que ama, porque todo aquele que ama quer ver o outro bem. Assim também é Deus para conosco, só que o amor de Deus é infinitamente maior. E por isso Ele se preocupou, e aqueles discípulos que Ele ensinava também se preocuparam em escrever para todos aqueles que amam, que Ele o ama.
e que o ama. Ter conhecimento para fazermos nossas escolhas da melhor forma, sabendo de todas as coisas. Então o Evangelho de hoje é essa expressão de amor de Deus para mim e para você, para escolhermos melhor, para acolhermos o reino de Deus, acolhermos a palavra e colocarmos a palavra em prática na nossa vida. Para nesse dia de hoje olharmos para nós e verificarmos se somos joio ou se somos trigo. Porque o Evangelho está nos dizendo que o terreno é o mundo e que a boa semente são os que acolhem o reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Os joios são aqueles que não acolhem o reino, que não acolhem Jesus. Mas Jesus nos dá a oportunidade de mudarmos. Por isso que Ele não arranca logo o joio. Por isso que Ele só vai arrancar o joio nos últimos tempos, para que ninguém se perca. E que também não se perca nenhum trigo, mas para que também não haja perca. Então que nessa terça-feira possamos nos olhar, ouvir o que o Senhor está falando e colocar em prática. E fazermos escolhas diferentes. Escolhermos fazer parte desse reino de Deus. Acolhermos essa palavra. Que o Senhor nos dê a graça hoje de bendizermos a Ele. De bendizermos e de seguirmos as suas palavras. De escolhermos bem. De decidirmos a sermos boas sementes. Acolhermos Jesus nesse dia. Na nossa mente, nas nossas palavras, nas nossas ações. E que esse Evangelho seja norte para cada um de nós, na hora de tomarmos as nossas decisões e de fazermos a nossa escolha. De falarmos para nós, eu desejo escolher a melhor parte, ficar com Jesus, ficar com o reino dos céus. O Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.